Olá, boa noite. Uma notícia entrevista hoje o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM. Ele está no 5º mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, é médico veterinário, um dos aliados mais próximos de Jair Bolsonaro desde antes da campanha e coordenou a equipe de transição do atual governo. Muito obrigada por nos receber hoje, ministro. A honra é minha aqui te receber, né? Poder conversar com todos os teus telespectadores. Hoje a gente saiu dos estúdios da Rede TV, estamos no 4º andar do Palácio do Planalto, no gabinete do ministro Onyx Lorenzoni, que aliás é muito lindo, tem essa vista privilegiada de Brasília nesse final de tarde de segunda-feira, né? O programa vai ao ar na terça, estamos gravando um dia antes. Ministro, acho que a primeira dúvida, todo mundo fica curioso e sempre pergunta, qual é a pronúncia correta do seu nome? Onyx ou Onyx? E aproveita e conta a origem pra gente. Não, é assim, né? É uma pedra, né? Depois do diamante, é a mais dura que existe, que é o ônix. Então o senhor está no cargo certo. Mas o... tem que ter couro duro. Tem que ter couro duro. O ônix, na verdade, ele é O-N-I-X. Né? E não sei porque a minha mãe gosta do Y, tanto que o meu nome da minha irmã tem Y no meio. Né? Minha irmã é Maíra, que é Tupi-Guarani, que significa luz que sempre brilha. Né? E na época que eu nasci, ela queria um nome curto. Até o meu pai era professor da Universidade Federal, né, veterinário, como eu, como meu filho mais velho. Nós somos uma família ligada, né, ao setor primário já há mais de 100 anos. E sou filho de imigrantes italianos. E o ônix, ele foi o símbolo da veterinária até o início dos anos 50. E aí, nessa época, houve uma unificação das profissões médicas. Hoje ninguém mais usa anel de formatura, mas isso por décadas se usou no Brasil. Né, eu me lembro que os advogados eram rubi, né? E aí, todas as profissões da área da saúde se unificou na Esmeralda. Né? Então, acho que meu pai ficou com aquele negócio na cabeça, quando a mãe falou, vamos botar esse nome aí acabou ficando Onyx. Né? Onyx, por causa do Y, aí ficou Onyx. Ficou porque troca a fonética do nome, né? Então pronto, então a gente vai chamar da maneira correta, tá Mas lá no Rio Grande do Sul, Onyx. nas minhas disputas de deputado federal, eu dizia, não se preocupa não, vota 25, 22, está resolvido. É porque era o número que eu disputava. Todo mundo chamava o senhor de Onyx quando era deputado federal. Aí quando o senhor virou ministro, eu lembro que houve uma coisa, não, vamos chamar de Onyx. Aí ficou Onyx, aí ficou aquela divisão. Amanda, lá no Rio Grande do Sul já me chamavam mais de Onyx. Né? Ah, é? O Onyx era aqui em Brasília mesmo, né? Mas de qualquer maneira, eu nunca me incomodei com isso, né? Eu tinha um zelador num prédio que eu morei, que ele conseguia me chamar de seu Osnix. Aí tu imagina, né? Não, esse erro a gente não pode comentar, o Osnix não pode cometer. Ministro, o senhor ocupa uma das pastas mais importantes da Esplanada, é o coração do governo, é o centro, tudo passa pela Casa Civil. Eu gostaria que o senhor citasse o que considera até agora o principal acerto, se o senhor fosse mencionar um acerto, um grande acerto do governo Bolsonaro e um erro até agora. Bom, o maior acerto é da população, né? Quando escolheu o presidente Jair Bolsonaro para ocupar aqui, né, o comando do nosso país. O Brasil viveu ao longo das últimas décadas, né, governos muito distanciados da população. E nós chegamos aqui nos braços da população, porque ela adotou o discurso que ele fez durante a campanha, porque ele falou de uma coisa que une a todos, né? Que é princípios e valores, principalmente. Ele chegou aqui defendendo a liberdade, defendendo a propriedade, o direito à legítima defesa, ele chegou aqui defendendo a família, defendendo uma escola que, em vez de doutrinar, ensine, uma universidade que se abra para o conhecimento. É por isso que ele foi, ainda em 2018, à Ásia, conhecer a experiência japonesa, coreana e taiwanesa com educação. Qualquer uma daquelas ilhas são ilhas muito pobres, sem quase nenhum recurso mineral, e são sociedades que se constituíram a partir da educação e da tecnologia. O Japão no pós-guerra, a Coreia também, né, depois da Guerra da Coreia, no caso de Taiwan também, né, o Chiang Kai-shek, depois do golpe, ele fugiu para lá e durante muitos anos a população teve muita dificuldade, até que ele começou e depois o filho dele implementou um processo educacional que é modelo, né, depois se espalhou por toda a Ásia, né, Singapura e outros países. E hoje, por exemplo, os engenheiros em TI
de Taiwan são disputados à tapa no mundo todo, né? Pela excelência, né, da formação deles. Então, o presidente falava disso, né, falava da segurança das pessoas, né? Durante décadas no Brasil, né, principalmente o projeto do PT, romantizou o bandido virou herói e o policial virou bandido, numa completa distorção. O presidente falou de recolocar essas coisas no lugar e trouxe para o Brasil, né, uma aliança liberal conservadora, né? Então liberal na economia, e talvez o maior símbolo, o Posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, né? E conservadora, né, em relação a várias coisas que eu já falei aqui, inclusive a questão de costumes, em algo muito similar ao que ocorreu na Europa. Quem é que resgatou a Espanha que estava à beira do abismo? Né? Foi uma aliança parecida, lastreada lá pelo PP espanhol. A própria Alemanha, que esteve à beira do caos, foi salva por uma aliança parecida, tocada lá pela Angela Merkel, né? Quando o Partido Conservador Britânico retomou o poder na Inglaterra, retomou já em outras bases, com uma visão liberal muito mais avançada, e recuperou a economia inglesa. Então, a gente, pela primeira vez em um país da América Latina, esta fórmula é aplicada. Em outros países, mesmo quando alguns candidatos de corte liberal venceram, eles não tinham essa clareza que o nosso governo tem. E um erro do governo, ministro? Olha, eu não consigo encontrar um grande erro. Alguma coisa que vocês fariam diferente, ou talvez que vocês tenham se adiantado? Olha, todos nós ainda estamos no momento de adaptação, né? Primeiro, um acerto importantíssimo, né? A forma como o governo foi montado, né? Nós superamos, né, uma forma de relação do Poder Executivo com os demais poderes, que, bom, os episódios que foi o mensalão e depois o petrolão. Acabar com o toma lá da cá, né? Eu acho que isso até dá origem à minha próxima pergunta. Justamente, passaram-se esses 6 primeiros meses do governo, aí chega aquele momento da encruzilhada em que o governo pode optar basicamente por 2 caminhos, né? Ou o presidente se aproxima do governo, tenta formar uma base aliada com os partidos de centro-direita, alguma coisa mais coesa e menos errática, e talvez se parecendo mais com governos anteriores, mas sem essa lógica do toma lá da cá, ou então o governo pode optar por esse caminho de não ter uma base aliada, né, mas ficar sujeito a soluções às vezes mais erráticas ou uma base mais frágil e se apoiar principalmente um núcleo duro de apoiadores via redes sociais, quando o governo precisa aprovar um projeto, uma pauta, uma proposta importante. Que caminho o senhor acha que o presidente vai tomar? Bom, primeiro a gente tem que entender, e eu acho que isso é difícil, né, para as pessoas compreenderem essa dinâmica de funcionamento. O que existiu no passado é conhecido de todo o Brasil, dos agentes econômicos, é conhecido do próprio parlamento, é conhecido das pessoas que passaram pelo governo e da alta burocracia. O que o presidente Jair Bolsonaro trouxe para o país é completamente diferente. E não tem nem manual, tu pode dar qualquer Google aí que tu não vai achar mal. Como é que monta um governo, né, sem aquele presidencialismo de coalizão que fracassou no Brasil? Vocês devem ter a mesma dúvida, né? Porque vocês vão aprendendo no dia a dia. Então a gente está aprendendo no dia a dia, está fazendo a construção disso. O presidente saiu de... O Brasil, é bom lembrar isso, né? Saiu de 39 ministérios para 22. Nós tínhamos aí meia dúzia de níveis hierárquicos, nós estamos tentando reduzir para 2 ou 3. O Brasil tinha 8 portais de acesso ao governo federal, tem 1. O Brasil tinha 300 serviços dos 2.000 disponíveis que o governo tem, 300 digitalizados. Nós estamos trabalhando para até o final do ano nós termos 1.000 digitalizados. Então, do seu smartphone, qualquer cidadão, qualquer lugar do Brasil, entra num único portal e se comunica com o governo, tem a resposta ali. Ou ele precisa de um documento, ou ele precisa de uma certidão. É porque essa forma de governar tem deixado um estresse, uma marca, uma cicatriz na relação entre os poderes, entre executivo e legislativo. Aí eu pergunto ao senhor para os próximos projetos, porque parece que na reforma da Previdência existe uma relativa concordância de que ela vá ser aprovada, o Congresso também parece estar
bastante empenhado nesse sentido, daqui a pouco a gente conversa melhor sobre isso, mas e para os próximos projetos, para as outras reformas que o governo quer propor também, para o Congresso aprovar? Amanda, o que aconteceu, né? Nós também temos um período de amadurecimento do parlamento. Qualquer novo parlamentar que chega aqui, ele leva uns 4 meses para descobrir de onde sai o cafezinho no gabinete, no corredor das comissões, na Câmara ou no Senado, onde é que é o banheiro e como é que as coisas funcionam. Então, a gente não pode esquecer que junto com o presidente Bolsonaro e esse renascimento da esperança, uma esperança em verde e amarelo, remetendo aos símbolos nacionais, resgatando tantas coisas que aquela maioria silenciosa, né, não via, um presidente que afirma e reafirma ser cristão, ter fé, um presidente que foi salvo sem nenhuma dúvida, eu que sou homem de fé e proclamo ela sem nenhum problema, respeito quem não tem, mas quero que respeite a minha fé, né? O Bolsonaro é uma obra de Deus, é aquele princípio bíblico, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Aquela faca lá, meio centímetro mais, ele não estava aqui. É que tem problemas que são muito reais. Aquele tempo de chegada daquela viatura na Santa Casa de Juiz de Fora, se demorasse 3 minutos a mais, ele não estava aqui, nem eu. Não estava fazendo essa entrevista comigo. Então, tem muitos sinais ao longo desse processo. Né? A chegada aqui é resultado de muita oração aí do país inteiro, né? Para que as coisas se modificassem no Brasil. Então, estou lembrando isso, né? Porque, vamos lá, nós tivemos Copa do Mundo ano passado. No dia 28 para 29 de outubro do ano passado, no mínimo tinha o dobro de camiseta verde e amarela, bandeira, pano amarelo e verde nas sacadas e nas casas brasileiras do que nas vitórias da seleção. Então, o que eu estou trazendo aqui? A gente tinha isso, chegou aqui assim, aí tem 249 novos parlamentares que chegaram aqui a bordo de um processo de comunicação que não tem ninguém deveu nada, nem para grandes veículos, nem para grandes jornais, nem para grandes revistas. É porque é uma renovação eleições. muito grande. As redes sociais e o advento, o nascimento da nova cidadania, ele não apenas provocou uma vitória de um cara, que hoje é o nosso presidente, né, para orgulho dos brasileiros, que primeiro não tinha um partido grande, não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro, não tinha marqueteiro, não tinha uma grande aliança e não tinha palanque estadual. É porque esse partido chegou ao poder e agora precisa dar resposta a 13 milhões de desempregados, um crescimento que insiste em ficar abaixo de 1%. Quer dizer, a sociedade tem problemas urgentes, imediatos. Explicar o seguinte. Bom, primeiro, não dá para cobrar em 6 meses o que foi feito em 30 anos no Brasil. O descalabro que nós temos hoje agora começou com Fernando Henrique, passou pelo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Temer. Então não é pouco tempo. Eles fizeram muita força para destruir o Brasil. Vou te dar um exemplo objetivo. O Lula e depois a Dilma mandaram para republiquetas comunistas e socialistas da América do Sul, da América, perdão, Central e do Sul, e a África, 17,4 bilhões de dólares. Multiplica pelo dólar de hoje, que são 4. É uma fábula de dinheiro. O que aconteceu? Né? Desse dinheiro, eles já estão nos devendo 2,4 bilhões de dólares que não vão chegar. O senhor está falando de empréstimos do BNDES. Feito pelo BNDES. Mas o dinheiro do BNDES vem de quem? Teu, deles que estão aqui atrás das câmaras trabalhando, de quem está nos vendo, é o dinheiro de imposto. Dinheiro que tinha que ter ido para a segurança, tinha que ter ido para a saúde. Foi lá para fazer a gracinha do Porto de Mariel em Cuba. Ou foi fazer obra na Venezuela, ou foi fazer obra em Angola, para a Odebrecht fazer a roubalheira. Agora, e outras. Então, eu volto dizendo que esses 249 que aqui chegaram a bordo desse esgotamento da sociedade em relação a essas práticas, um desejo verdadeiro de mudança, numa esperança de um novo caminho, e eles também têm que se sedimentar, eles também têm que entender como é o funcionamento. São pessoas que nunca vinham sentado no Parece parlamento. Está todo mundo aprendendo, da mesma né? Se maneira, eu entendi corretamente. Os 49 novos senadores. Então não é pouco, é mais da metade do Senado, são 81 senadores. Então, o que ocorre?
A partir daí, o próprio governo, se tu olhares, hoje nós temos experiência, mas em 1º de janeiro, a equipe, com raríssimas exceções, é uma equipe nova. Gente que nunca teve experiência aqui, com raras exceções, volto a dizer. Então, tudo isso precisa de um tempo de ajuste. Nós temos no Brasil, quando na campanha eu falei que nós ia cortar 25 mil cargos de comissão, teve um jornal de grande circulação, fez manchete, absurdo. Coordenador de campanha de Bolsonaro disse que vai cortar 25 mil. No Brasil, segundo dados do governo, são 23. Eu disse, moça, a gente tira para ti. Eu não tenho como te contrariar. Porque o número que eu tenho, o número que eu recebi da Câmara, que era 30 mil. Quando nós chegamos aqui na transição, terminou a eleição dia 28, dia 29 a gente respirou, dia 30 ele me chamou lá na casa dele e disse, tu vai para a transição, dia 3 tu assume. E dia 3 nós começamos a fazer uma transição aqui, a primeiro grupo de teste que eu botei na frente me disseram que tinham 30 e poucos mil cargos em comissão. Deixa eu terminar. Aí a segunda apertada foi para 60, a terceira foi para 90. Sabe quanto tem? 115 mil. E se a gente botar, tinha, né? Nós já cortamos 21. Se a gente botar as estatais, nós vimos a 131 mil cargos em comissão. Tem 700 mil servidores. Isso é um absurdo. Só na área de educação tem 60 mil, entre universidades federais e as IEFs. Isso não é razoável. Em lugar nenhum do planeta é assim. Quando troca, por exemplo, na Alemanha, são 600 pessoas que trocam. Aqui em cima do Chile, é menos de 1.000. Agora, ministro, falando sobre essas mudanças então, também... Nós temos muita coisa para desmanchar e reorganizar, entendeu? Justamente falando sobre essa reorganização, a sua pasta da Casa Civil passou por uma reorganização recente, né? Perdeu a articulação política e perdeu a SAGE também, que é a subchefia de assuntos jurídicos, historicamente ligada à pasta e muito importante porque por lá passam todas as medidas, decretos do presidente da República. Em troca, o senhor ficou com o PPI, né? O Programa de Parcerias em Investimentos. O que motivou esse rearranjo? Bom, vamos lá. Historicamente, aqui no Brasil, nós tivemos, na maior parte dos governos, a articulação política feita pela Casa Civil. Em alguns governos nós tivemos a articulação política compartilhada com a Secretaria-Geral de Governo, que foi criada para isso. Né? E nós temos aqui também, além do GSI, que cuida, né, da segurança do presidente e da segurança do próprio país, que é o nosso guru aqui, o general Heleno. Nós temos também a Secretaria-Geral da Presidência, que faz, vamos dizer assim, a administração de toda a estrutura aqui. Né? Bom, quando nós arrancamos, desde 2017, que eu caminho ao lado do hoje presidente Bolsonaro, que nós começamos a organizar, vamos dizer que hoje é um pedaço da base de sustentação do governo Bolsonaro. Né? Primeiro embrionariamente, chamando 2, 3 deputados, depois 5, depois 10, depois 20, chegamos no final do primeiro turno a mais de 150 parlamentares, eu tenho a lista deles nominalmente. Então. Bom, depois fui escolhido para fazer a transição, aí nós já trouxemos para a transição, e foi a primeira formalizada da história do Brasil, com lei, decreto e tal. Nós tivemos uma coisa muito linda lá na transição, eram 70, né, nomeados, era isso, né? E nós tivemos mais de 90 pessoas que voluntariamente trabalharam. Tiraram o dinheiro do bolso, pagaram sua comida, passagem de avião, exatamente para poder ajudar o governo. E ali nós já aplicamos o processo de governança pública da OCDE, porque o Brasil já pediu a adesão para estar na OCDE, junto aos 36 maiores países do mundo, que são mais organizados. Então lá tem um elenco de medidas que precisa o país cumprir. Nós já fizemos a transição nesse padrão de governança pública, estamos organizando o governo, e quando fomos para ver como é que vamos fazer, com a tradição que a gente tinha, nós tínhamos um desafio, e temos ainda, né, não terminamos ele, gigantesco, que era de corrigir 30 anos de falhas na administração do governo, que construíram esse buracão, né, de 50 bilhões por ano só de déficit previdenciário. Então, a nova Previdência, ou que muitos chamam de reforma, né, mas para nós, porque ela é muito mais ampla do que apenas uma reforma, a nova Previdência ela é o caminho para que o país, Brasil, se transforme em algo fiscalmente responsável.
que a gente possa dizer, ó, o Brasil tem um ótimo capital humano, no Brasil se respeita os contratos, no Brasil tem segurança jurídica, no Brasil nós temos a rica biodiversidade que outros países não têm, mas no Brasil falta previsibilidade. Por quê? A Grécia, por exemplo, fez um déficit previdenciário maluco, ficou esperando ajuda da Europa e de repente, pum, caiu do abismo, está lá a Grécia. Ninguém estendeu a mão para a Grécia. Agora, ministro, Aí tu olha Portugal, há 10 anos atrás, do dia para a noite, o governo de Portugal quebrou. As viúvas tiveram que ver cortadas de uma noite para o amanhecer do outro dia 30% das suas pensões. Imagina o drama disso. Funcionário público, funcionário privado, empresário, quem tivesse aposentado em Portugal, perdeu 30% assim. Imagina se faz isso no Brasil. Aí o que ocorreu? Portugal sofreu por 4 ou 5 anos, hoje é o país europeu que mais cresce. Por quê? Porque se reequilibrou fiscalmente. Então o que nós queremos? Com a proposta que vai ser aprovada, se Deus quiser, agora quinta-feira, na comissão especial, e depois nós vamos, na semana que vem, levar para o plenário da Câmara dos Deputados, e lá nós acreditamos que a ampla maioria dos parlamentares ama esse país, quer ver esse país gerando emprego, crescendo, se desenvolvendo. Agora, para que o investimento, quer privado interno, quer investimento privado externo, precisa de uma palavrinha que é mágica, que é previsibilidade. Eu vou botar no país chamado Brasil 100 milhões de euros ou 100 milhões de dólares. Esse país vai quebrar daqui 7 anos ou não? Se não fizer nada, ele vai quebrar. Mas, ministro, voltando... Aí não vem investimento e não vem emprego. Voltando para a articulação, já a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Muita gente, no Congresso principalmente, muitos parlamentares leram essa troca, essa perda da articulação política como um esvaziamento do poder da Casa Civil. Até o próprio presidente Bolsonaro falou que esse modelo não vinha funcionando, tiveram que voltar ao modelo anterior do presidente Temer, passando para a Secretaria de Governo. A articulação com o general Ramos deve assumir daqui umas 2 semanas. O senhor entende isso como uma crítica ao seu trabalho? Olha, qual é o papel do chefe da Casa Civil? Ele é escudo do presidente. Quando eu sentei aqui, quando ele me mandou para cá, eu disse, tu acabou de botar um alvo no meu peito e um alvo nas minhas costas. E no governo ele é meu melhor amigo. Agora, isso é importante? Essa é a minha missão. Eu digo para ele, eu estou aqui por 2 razões. Primeiro, por Deus. E depois por ti. Né? E pelo Brasil. Então, o que ocorre? Mas era um desejo seu também ficar sem articulação, perder a articulação para poder coordenar outras áreas? Tudo que nós fazemos aqui é uma equipe. Eu sempre disse, desde o primeiro dia, é time Bolsonaro. Se o presidente pedir para a gente cortar grama, nós vamos cortar grama. Se o presidente pedir para a gente pintar parede, nós vamos pintar parede. Ou seja, nós estamos aqui, e isso é que é muito difícil para setores da extrema imprensa entender, entendeu? Como é que eles montaram um time? Como é que eles têm esse grau de comprometimento? Como é que eles têm esse grau de lealdade? Isso não é comum em governos. Por quê? Porque os governos todos eram feudos. Dentro de cada governo tinha 30 governos. No governo Bolsonaro tem um só. Então, o que ocorre? Como nós temos bastante equacionado a questão da aprovação da reforma da Previdência, porque isso não é importante só para o governo Bolsonaro, isso é importante para um país chamado Brasil. Eu disse desde o início, vamos brincar aqui com o meu chimarrão. Aqui é o portal. No momento em que o país Brasil, que é esse copo aqui, ele aprovar a Previdência e passar pelo portal, nós dormimos aqui no Brasil e acordamos aqui na Nova Zelândia, no Canadá, na Austrália. Com outra perspectiva, ou né, seja, de futuro. Esse país que vem daqui para lá é um país onde tudo que a gente sempre sonhou pode acontecer. E o senhor comanda a articulação até o final desse processo. Governo honesto. 6 meses de governo, não tem uma suspeição. Isso não era a tradição brasileira. A cada mês tinha 10 escândalos. Mas não é. É verdade. Governo Bolsonaro, 0. O governo tem hoje um apoio popular impressionante. E é o do presidente. 3. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando nós demos um passo. O passo mais importante é vencer esse portal aqui, que passa pelo apoio da Câmara e do Senado Federal, para que o Brasil, para a gente durma no Brasil e acorde um desses países que a gente olha com a boa inveja.
Por quê? Porque daqui para frente tudo é possível no Brasil. O general Ramos que como vai... fica? Vamos lá. Como fica? Essa missão aqui, nós estamos aqui, quase cumprida. Agora tem uma outra missão que também é muito importante, que também é da Casa Civil, que é ser o centro de governo. O presidente tomou a decisão de aqui fazer o centro de governo, que é a coordenação dos ministérios, que é a escolha dos que agora nós estamos preparando um conjunto de... Nós temos uma infinidade de programas desenvolvidos aqui, e que nós vamos apresentar. O presidente vai agora fazer a sua seleção e nós vamos impulsionar. Por quê? Porque depois que a gente ultrapassar o portal da Previdência e colocar o Brasil numa outra dimensão, o país tem tudo. Ele respeita contrato, ele tem capital humano, ele tem biodiversidade, ele tem um baita do mercado. Falta a previsibilidade. Aí ele passa a ter. No momento que ele tem isso, do Rio Grande, não é o meu amado Rio Grande, não, é o Rio Grande na fronteira do México com os Estados Unidos até o Ushuaia, lá no finalzinho, no gelo, lá no friozinho. O melhor lugar que tem na América do Norte, na América Central e na América do Sul para investir é o Brasil. Então o Brasil vai passar a ser o lugar para onde o mundo vai vir investir. Porque nós conseguimos estar fiscalmente equilibrado. Por quê? Quem são os grandes investidores? São normalmente ou fundos de investimentos ou fundos de pensão. Todos auditados internacionalmente e todos têm que ter resultado. Como é que eles vão botar dinheiro num país onde o cara não faz um cálculo econômico de previsibilidade? Ele não é previsível. Não, pode quebrar. Se nós passar, como nós estamos passando, a reforma da Previdência, a nova Previdência, que é o primeiro governo que separa a Previdência de assistência, isso é um feito, desde a programação da República. É o primeiro governo que trata com equilíbrio as pessoas, ele não retira direito das pessoas. A pessoa que está na porta para se aposentar, vai lá no INSS, ele escolhe se quer fator previdenciário, 80, 95, ou a questão da idade com a contribuição, ou seja, ele escolhe qual é o melhor sistema para ele se aposentar. Então, no momento em que nós vencermos isso, aí vem a outra parte, que é a outra parte que a Casa Civil cuida, que é o centro de governo, que é a coordenação das ações dos ministérios, para fazer entregas. As pessoas querem hospitais onde não roube os remédios, hospitais onde tem oxigênio no tubo, hospitais onde o respirador funcione para o pai, para a mãe ou para a pessoa mesmo não morrer por falta de oxigênio. Agora, ministro, essa é a nossa missão. O senhor usa muito um termo aqui para falar de economia, que é previsibilidade. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor politicamente. O governo, com o general Ramos à frente da articulação política, ele tende... Depois da Previdência, até a Previdência... É o senhor, sou eu, combinado com o presidente, combinado com o general Ramos. O senhor lidera nessa primeira passagem... Terminado o episódio da Previdência, o que vai acontecendo? O governo vai construir uma tranquila transição. O general Ramos é uma pessoa extraordinária, é um gaúcho de adoção, gosta de chimarrão, declama como poucos. Ele, dos 3 anos que ficou como assessor parlamentar do Exército, ele construiu uma relação extraordinária, porque ele é uma figura humana extraordinária. E ele foi assessor parlamentar. Agora, a política... Ele vai trazer para nós o quê? Ele vai trazer para nós um compartilhamento de atividades que, bom, ele vai estar com ele, como já teve outros governos. Mas vai ser um objetivo do governo construir uma base aliada? Claro, aí sim vem a previsibilidade, que eu pergunto ao senhor. A previsibilidade não tem nada a ver com base aliada, desculpe. A previsibilidade para o investidor. O investidor brasileiro, com raras e honrosas exceções, está todo mundo segurando para ver o que vai dar. É isso. Assim como o estrangeiro. Acabei de fazer uma reunião na outra sala, na sala do meu secretário executivo, o Dr. Vicente Santini, com o coordenador do PPI. O que tem de investimento para vir para o Brasil é algo admirável. São bilhões e bilhões de dólares que vão gerar milhares de empregos. Agora, tudo isso, nós estamos no meio de um processo. Eu volto a dizer, os governos, Fernando Henrique II, porque no primeiro mandato de Fernando Henrique, ele teve, junto ainda antes do Itamar, aquela questão da estabilização do combate à inflação, mas a partir do Fernando Henrique II para frente, do ponto de vista de gestão, é uma tragédia.
Esse governo, nosso governo, do presidente Bolsonaro, teve que, por exemplo, ao assumir o poder, cumprir uma das compromissos de campanha, que foi criar aquela medida provisória da liberdade econômica. Desde que o Brasil proclamou a República, então vamos lá, nós estamos mais de cento e tantos anos, né, 150 anos. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil proclamou a República e o cidadão só era rei e importante na eleição. Depois que vencia a eleição, o cidadão era súdito de quem estivesse no poder. O primeiro governante que inverte esta ordem foi o Bolsonaro. Hoje existem 280 atividades econômicas no Brasil que o cidadão não precisa pedir licença para ninguém. É na casa dele, é ele, ou é na casa que ele tem, é na casa que ele aluga, ou é na propriedade rural dele, ele se estabelece, sai trabalhando, não tem que pedir licença para o prefeito, para o não sei quem, para o governador ou para o presidente. Eu entendo, foram então, já o que mudanças promovidas. Liberdade econômica significa, nós começamos a romper conceitos e critérios aonde o presidente, sempre nas reuniões, o doutor Vicente já testemunhou, o Fábio está aqui conosco também, já testemunhou, ele disse, nós temos uma missão, nós somos colocados aqui para mudar o Brasil, para transformar o Brasil, nós temos que honrar as pessoas lá na rua, que confiaram na gente. Então, o que nós estamos nos dedicando, e tu pode ver que a nossa equipe é muito jovem, a maioria, nós temos muitos jovens aqui, estão todos empenhadíssimos e nós construímos bons caminhos para o Brasil. E aqui ninguém tem vaidade nenhuma. Cumpriu a missão, troca aqui a missão e segue. Nossa missão é mudar o Brasil. Foi necessário que eu acumulasse articulação política para a reforma da Previdência? Foi. Junto com o Paulo Guedes e outros ministros, nós estamos conseguindo, e aqui cabe sim o reconhecimento e o agradecimento ao presidente da Câmara pelo esforço de nos ajudar nessa interlocução para nós podermos, a favor do Brasil, construir uma reforma da Previdência que mude a perspectiva do nosso país. Teremos que agradecer também o presidente Davi Alcolumbre do Senado Federal, né? Porque os parlamentares dizem que essa reforma acontece a despeito do governo, a despeito da má articulação política, que quem está liderando esse processo é o Rodrigo Maia e os líderes no Congresso. Isso é o que a gente ouve do outro lado da Praça dos Três Poderes. O que acontece? Quando tu tem um sistema e esse sistema muda, é óbvio que a mudança sempre desacomoda. Então eu sempre recebi essas críticas com muita naturalidade. Eu tenho parlamentares dizendo, não me recebe na Casa Civil. Eu tenho 3 fotos e 4 filmes com o cara aqui, batendo foto lá, de costa por Eles lado, reclamam sorrindo. que há muitas indicações paradas, né, ministro, que não foram atendidas para segundo e terceiro escalão, que já estão na mesa há 3 meses. Coisa. Não é verdade. Quem te disse que está há 3 meses mentiu. Se ele dissesse que está há 30 dias, eu digo, é verdade. Mas quem te falou que está há 3 meses desde março, abril, mentiroso, é o que eles dizem. Tá? Então aqui nós podemos dizer porque aqui tem um processo. Vários já foram nomeados, né, que atendem os estados. Mas o que nós temos aqui, Amanda? Nós temos que passar por um filtro da BIM. É o primeiro governo que, para ocupar um cargo público, tem um decreto. Nesse decreto tem princípios morais, princípios éticos, qualificação técnica, passar pela lei da ficha limpa e ainda passar pelo filtro que nós fazemos na BIM e fazíamos na Segov. Então nós tínhamos, além do decreto, mais 2 filtros. Nunca nenhum governo fez isso no planeta. Aqui no Brasil, sim, o país não sei, mas aqui no Brasil nunca fez. E o nosso está fazendo. Então o presidente Bolsonaro, o governo é muito grande. Eu tive agora, no final de semana, numa cidade que daqui 4 anos, se não me falha a memória, ou 5 anos, ela vai fazer 300 anos, cidade de Goiás, onde nasceu o estado de Goiás. O Anhanguera chegou lá, né? Na época das bandeiras, né? E aí eu conversei com um líder municipal, disse, ministro, aqui nós ainda estamos cheios dos cargos da época do governo anterior, ainda não trocou, eu disse, tem que ter um pouco de paciência, a gente está fazendo isso com critério. Se tu me perguntar onde é que talvez a gente tenha errado, eu acho que talvez não ter feito essas trocas com velocidade, mas aí tem um outro lado. Eu, quando cheguei aqui, eu fiz a despetização da Casa Civil, botei uma pilha de gente para a rua, né? E depois nós trouxemos de volta, porque não tinha compromisso ideológico, quem tinha compromisso ideológico conosco.
Outros ministérios tomaram uma outra posição talvez um pouquinho mais de prudência, né, sem tanto conflito, porque ao tomar uma decisão dura como a que eu tomei, né, é claro que tu tem conflito, claro que houve crítica. Quantos e quantos daqui que eram referendados e pessoas que estão lá do outro lado da rua. Então, é normal isso. Todo mundo se acostuma a essas mudanças, né, ministro? Essas mudanças demoram para acontecer. Então, Amanda, só para concluir essa parte, aqui nós temos uma coisa muito bacana no governo e na equipe do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo tem alma verde e amarela. E todo mundo está dedicadíssimo, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito de ser, são assim equipes. Né? Eu dizia lá no início, olha, eu sou colorado, né? Tem muita honra de ser colorado. E acho que a gente vai ganhar ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores, vamos ganhar. Quando começou o Brasileirão do ano passado, o que quer dizer que o Palmeiras ia ser campeão? Né? Flertou com a segunda divisão, com o rebaixamento. E aí foi lá, o técnico foi arrumando, o Filipão foi arrumando, né? Foi arrumando. E quando viu, pimba, né? Ganhou com mérito, né? A única coisa que não estava certa foi no dia da vitória deles, o presidente já, com a bolsa de colostomia, levantou o Filipão no colo. Né? A única discordância que eu tive Abusou com ele das recomendações essa, médicas. Né? Mas, de qualquer maneira, o nosso governo é um pouco parecido com o time de futebol. Quer dizer, montou a equipe, aí tem uma peça aqui que não acertou, uma peça ali que não era como... Né? Ele vai fazendo aí o presidente vai ajustando. Mas hoje, 90% da equipe está 1000% afinado. Olá, a notícia está de volta com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro, falando sobre reforma da Previdência, o senhor falou que aprova essa semana ainda na comissão especial, antes do recesso parlamentar, quer dizer, começa no dia 18 de julho. Dá para aprovar em plenário? Na Câmara? Na Câmara. Ah, sim. Se Essa Deus é a expectativa. Quiser, a nossa projeção é votar semana que vem na Câmara, inclusive, primeiro e segundo turno. Tem um zum já aqui hoje em Brasília dizendo que uma parte, alguns trechos do texto que foram deixados de lado no relatório do Samuel Moreira podem ser retomados, o que faria a reforma chegar perto da casa de R$1 trilhão. O que o senhor pode nos adiantar sobre essas negociações? Não, já tem hoje, eu conversei com o secretário, né, de Previdência e Trabalho, que é o ex-deputado Rogério Marinho, que, aliás, fez até aqui um trabalho espetacular. Muito habilidoso, né? É um patriota, um homem dedicado à causa de mudar o Brasil. É uma pessoa que eu tenho profundo respeito, admiração, o presidente também. O Rogério Marinho, então, estava me dizendo que o último cálculo feito, com os ajustes que estão sendo feitos, para permitir que quarta-feira comece a votar, a gente já está em 913 milhões. Mas o que mudou, bilhões, então? 913? 3 bilhões. Muda alguma coisa, volta alguma coisa de regras de transição? Acho Foi uma reclamação do Paulo Guedes. Que eles estão ajustando. Como é uma área muito técnica, ele ficou de preparar um paper e me dar amanhã. Não, quer dizer, um papel, um relato, desculpe. Perdão. Então, quando essa entrevista for ao ar, talvez já tenha dado esse ele já vai ter me entregue para mim poder entender de onde é que saiu. O senhor tem uma Mas esse volume é extraordinário e eu vou dizer uma coisa aqui, por coragem, né, que é uma coisa que me caracteriza, né? Fé em Deus e muita coragem. Pelos próximos 20 anos, vocês nunca mais vão fazer entrevista sobre reforma da Previdência. Porque o Paulo Guedes não acha isso, né? Ele ficou muito bravo, irritado quando o Samuel Moreira, os deputados fizeram algumas mudanças no texto, principalmente das regras de transição. Ele disse que os parlamentares estavam abortando a nova Previdência, cedendo à pressão de assessores legislativos. O governo concorda com isso ou o senhor acha que foi falta de tato político do Guedes? O Paulo, junto com a equipe dele, é o pai. Eu fui o pai são 5 filhos. Agora, eu tem tenho que 2 arbitrar ali enteadas, as disputas. são 7. Mexeu com meus filhos, arrumou bronca comigo, né? Então, mas todo mundo tem limite, né? Sabe que as coisas têm que ser direito. O Paulo Guedes é o pai que quer o filho. Ficou contrariado. Do jeito que tá, não pode cortar o cabelo. Entendi. Essas coisas. Mas o governo aceita essas mudanças e fica satisfeito com o resultado. Ele entende, e a gente conversou muito, me diz, o Paulo Guedes é uma pessoa super acessível. O ministro está ali cuidando do seu rebento, né?
É que nem mãe, né? Quer ver nascer, tá tudo certinho. Não quer que mexam com o filho. Não quer que mexam. Não é para botar aquela roupinha, aquela fraldinha. Ministro, estados e municípios voltam para o texto ou não? Porque o presidente Bolsonaro andou dizendo que achava difícil mesmo. O senhor acha difícil? Acho difícil. Acho que, por tudo que aconteceu ao longo do tempo, acho que isso vai ficar para ser resolvido em cada estado. Mas depois essa corda não acaba arrebentando sempre no colo do governo federal? Porque quando os estados ficam mais endividados, eles vêm pedir abrigo aqui. Bom, vamos lá. Aí vem um outro momento. Nós estamos trabalhando para deixar o Brasil fiscalmente equilibrado. O Brasil, quando nós já assumimos o primeiro dia de governo, quando ele assinou ali, eu brinquei com ele, depois que ele entrou dentro do palácio lá, eu disse, presidente, o senhor já é um homem endividado em 139 bilhões de reais. Essa foi a realidade. Isso foi a herança do Lula, da Dilma, né? 139 bi de déficit. A gente não pode esquecer quem desgraçou o Brasil, pô. Aí o que aconteceu? De lá para cá, nós estamos fazendo várias e várias medidas para tentar terminar este ano reduzindo a metade, ou um quarto, ou um terço, esse déficit. Com a reforma aprovada, a gente já entra o ano que vem já com uma tira perspectiva o respirador, melhor, né? E aí, com o que nós vamos fazer, inclusive para os estados, nós vamos trabalhar, sim, num plano de recuperação dos estados. Nós temos o compromisso de mais Brasil, menos Brasília, que é favorecer os municípios, melhorar o FPM, porque a gente não pode esquecer, a gente é um país muito maluco. Aqui, de cada 100 reais, Amada, que tu pagar de imposto na cidade que tu mora, 13 fica com o município, 23 ou 24 fica com o Estado e 64, 65, depende da análise, fica com o governo federal. Ou seja, o grosso do que a gente arrecada fica aqui em Brasília. E ninguém, tirando os brasileiros, claro, né? Eu sou casado com uma brasileira. O que acontece? Tirando daqui, o resto, todo mundo mora em município. E tem aquela PEC do Pacto Federativo, né? A segunda parte do plano do Paulo Guedes, que é distribuir melhor isso, né? do governo. Fazer vamos dizer assim, a equalização da dívida dos estados. E eu tenho conversado com ele, até hoje conversamos e programamos uma conversa essa semana, para ele conhecer um pouco a ideia que eu tenho, que eu acho que a gente tem que corrigir a questão que envolve endividamento dos estados e dar condição que os estados possam voltar a investir 2%, 3% do seu orçamento. Uhum. A maioria dos estados brasileiros investe 0,1%, 0,2%. Então, imagina, o governo federal com capacidade de investimento, governos estaduais voltando a investir, municípios mais equilibrados, o Brasil faz assim. Quando eu digo que nós vamos de novo, ultrapassamos o nosso portal ali, e do lado de lá, nós vamos acordar, ou na Nova Zelândia, ou na Austrália, ou no Canadá, ou no Chile, né? A gente já vai para uma outra perspectiva e o Brasil velho vai crescer. Tá ótimo. Ministro, capitalização volta ou não para o texto? No texto, não. Numa nova... Vai ser depois da aprovação na Câmara e no Senado. Mas aí tem que chegar a 1 trilhão, né? O número mágico do Paulo Guedes. Senão ele diz que não... Independente da capitalização, o número para o equilíbrio fiscal brasileiro é o mais próximo de 1 trilhão possível. Uhum. Esse é o ponto. A capitalização, ela difere um pouquinho. Porque lembra lá no início da entrevista, eu mostrei que esse é o primeiro governo que separou Previdência de assistência social. São coisas diferentes. Sim. É o primeiro governo que cria ou propõe um sistema de capitalização no Brasil. Por que isso é importante? A gente olha para o Chile, com aquela boa inveja dos chilenos, eles criaram um sistema de capitalização que financiou o crescimento deles. Esse é o ponto. Por quê? Vamos lá, vamos tentar fazer um exemplo aqui de novo. Rapidinho, ministro, que eu ainda tenho outros assuntos, a gente está no finalzinho. É o PIB brasileiro, tá? É um pibão esse aí. É o pibão, 1 trilhão e 500 bilhões, tá? E aqui, menos do que isso, talvez isso aqui. Isso aqui é a poupança interna brasileira, 15,5%. Dizem os especialistas que quando nós chegar a 20%, vamos botar aqui, 20%, o que acontece? O Brasil passará a crescer todo ano 3% ao ano. Vai faltar gente para os empregos que vão ser criados. Porque o Brasil passará a ter, primeiro, moeda forte. Segundo,
nós vamos acabar com a dependência externa. Terceiro, nós vamos ter capital interno para financiar crescimento econômico, compra de tecnologia, atualização industrial e infraestrutura. Tudo é dinheiro nosso. É o Brasil que a gente quer. Peraí, deixa eu só tirar isso, que o diretor de TV vai brigar comigo. Isso, vai brigar. Não, mas quem está em casa gostou, né? Não, tá aqui. Rapidamente, só para a gente terminar esses assuntos aqui para a entrevista. O ministro Sérgio Moro passou por sabatina na CCJ do Senado, né, depois daquela troca de mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil. Muita gente, alguns analistas viram isso como ferindo a imparcialidade que ele deveria ter como juiz. O presidente Bolsonaro diz que só confia 100% em pai e mãe. O senhor confia 100% no Moro? 1000% no Moro. Isso é pouco. Eu conheço o doutor Sérgio Moro desde 2004. Na CPMI dos Correios, eu era relator das normas de combate à corrupção, eu fui a primeira pessoa no parlamento a convidar o doutor Moro para depor. Veja como ele é importante para o país. Lá ele pediu duas coisas: a atualização da lei de delação premiada, que ela era de 99, era muito ruim. O parlamento levou 7 anos para fazer, no projeto da ex-senadora gaúcha, uma senadora pelo Mato Grosso, Sherry Xerachenko, do PT. E ele pediu também que o crime de lavagem de dinheiro deixasse de ser um crime acessório para ser um crime principal. A diferença entre mensalão e petrolão e a revelação de até onde ia o processo de corrupção no Brasil se deveu por essas duas razões. Agora tem uma curiosidade maior. Em agosto de 2004, ele comanda a Operação Beacon Hill, Farol da Colina. Operação onde ele manda prender 24, 25 doleiros dos principais estados brasileiros, dentre eles Alberto Youssef. E isto é o estopim para a briga entre Roberto Jefferson e Zé Dirceu, que vai explodir em junho de 2005 lá no Mensalão. E por que não teve as prisões e as revelações? Porque não tinha a delação premiada como é hoje, e porque não tinha o crime de lavagem de dinheiro. Ele foi depois, levamos 5 anos para fazer isso, foi só em 2010. Acho que é de 4 a 12, é isso, né? De 4 a 12, eu acho que é, ou de 4 a 8, cada crime de lavagem de dinheiro, né? Então, desculpa, eu sou veterinário, conheço de estudar. Acho que é isso, a dosimetria. Aí, a pena, né? Aí o que ocorre? Por isso que deu aquelas expectativas de 150 anos, 200 anos de cadeia, que depois tem que fazer o ajuste da dosimetria, né? Isso eu já aprendi, que aí ficaria nos 30 anos, né? Que é o que a lei brasileira permite, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem toda essa relevância, porque ele faz o acordo com o Alberto Youssef. A primeira delação do Brasil, assim, de porte, foi na Beacon Hill, com o Alberto Youssef. E é muito curioso, porque uma pessoa da Polícia Federal que está fazendo a escuta estava no grupo dele, ele era muito novo ainda lá em 2003, 2004, na 13ª Vara de Curitiba. Estava fazendo escuta aqui do Poço da Fonte, aí a discussão de 2 descendentes de árabes, eles falaram primo para cá e primo para lá, até que um deles disse, Beto, assim não dá. E aí, pelo Beto, botaram a escuta nele e puxaram o fiozinho da meada, que é o petrolão todo. Que é a galinha, né? Quando puxa uma pena, sai uma galinha. Acho que era o finado ministro Teori Zavascki falava isso. Ministro, infelizmente, chegamos ao finalzinho da entrevista. Vamos para o nosso pinga-fogo. Eu falo uma palavra, o senhor responde o nome de alguém com uma palavra ou uma frase curta. Decreto de posse e porte de armas passa na Câmara ou é derrubado como no Senado? Nós estamos trabalhando para ter uma boa solução e o presidente poder honrar seu compromisso de campanha. Direito de defesa é um direito que nenhum governo pode tirar das famílias brasileiras. Supremo Tribunal Federal? Se reposicionando, se sintonizando mais com a sociedade. Dias Toffoli? Um presidente que tem muita consciência do momento que vive o Brasil e vai ainda ajudar muito o país. Rodrigo Maia? Passa por um momento decisivo da vida brasileira, hoje muito mais incompreendido do que compreendido. Mas, como diria Charles Chaplin, o tempo é o melhor ator, sempre escreve o fim perfeito para tudo. No fim, ele será reconhecido. Davi Alcolumbre? Um homem de extrema coragem, criou um novo momento no Senado e algo parecido com o Rodrigo. O tempo é que, quando as pessoas se afastam da fogueira, começam a olhar o resto, né, e se dá conta que a noite pode ser mais bonita do que só aquela fogueira queimar. Olavo de Carvalho? É um homem com muita coragem, eu tenho muita identidade com ele, porque
quando raríssimos brasileiros defendiam as ideias liberais e mais raros ainda enfrentavam o PT, ele era um dos raros. Nós trocamos livros, mensagens, encontros e muitas palestras. Ele tem uma importância vital nessa transformação que o Brasil sofreu. Dilma? A economista que destruiu o Brasil. Lula? Bandido está preso onde devia estar. Jair Bolsonaro? A esperança do Brasil, um homem que fala a verdade, ama o seu país e teme a Deus. Onyx Lorenzoni? Um gaúcho que ama a Deus, ao Brasil e que está aqui para cumprir uma missão que Deus me deu. Servir ao Brasil e ajudar o presidente a transformar o país. Muito obrigada, ministro. A honra foi minha. Um prazer entrevistá-lo. Muito obrigada a você também pela sua companhia e audiência. A gente se vê na próxima terça-feira com um novo entrevistado. Boa noite, boa semana, até lá.